Estaremos dando seguimento ao nosso quadro, nossa leitura de cada dia, que é exatamente um quadro onde interajo com algum texto grego aqui, faço uma leitura, faço alguma explicação de alguma palavra, de alguma questão, com o objetivo sempre de levar você que está estudando grego, está querendo iniciar, também já começa a reconhecer algumas palavras também, e está entrando sempre em contato com o texto grego, que essa é a melhor forma de aprender, exatamente estando ali no labor, né, na luta ali, exatamente trabalhando com o texto grego. É a forma em que você encontra as dificuldades, que você realmente testa ali o seu grego, se você aprendeu alguma coisa, se você entendeu aquela palavra, se você já consegue reconhecer aquela palavra ou não, né? Então esse quadro tem exatamente esse objetivo aqui. Vamos lá então, o texto de hoje a gente vai estar interagindo aqui com o texto grego de Filipenses capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2, né? Exatamente esse texto aqui da frente. Lembrando que essa carta aqui, né, nessa carta a gente vai ver alguns elementos importantes nessa parte introdutória, né, e aí é isso, né, é uma carta aí muito conhecida de todos nós, é a carta que no capítulo 2 trata ali da questão da descida ali do verbo de Deus, o Deus que se tornou carne, né, mesmo subsistindo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, né, tornando-se servo e sendo visto ali em forma humana e indo exatamente até a cruz, né? É mais ou menos parafraseando aqui o versículo com alguma possibilidade de tradução diferente aqui e ali, né? Mas é basicamente isso. Filipenses muito conhecido. Essa carta, Paulo começa aqui exatamente capítulo 1, versículo 1. Ele vai exatamente ele mesmo se apresentando aqui, ele vai dizer Paulos, aí Kai, que seria o Kai I, né? Paulos, quer dizer Paulos, que é Paulo em português, Kai exatamente o I, né? Então ele vai apresentar aqui um sujeito aqui dessa carta, né, de quem está aparecendo aqui. Aí nós temos aqui Paulo Kai Timóteos, né? O que seria Timóteos? É claro, o Timóteo, né? Então essa carta ela não aparece com o Paulo aqui sozinho, mas ele aparece acompanhado de alguém. Necessariamente o Timóteo que não é um amanuense, né? Já gravei vídeo sobre amanuense, que é alguém que escreve em lugar de alguém, né? Alguém dito, ele vai escrevendo, né? Um professor ali mais capaz, que está ali a ajudar alguém que quer escrever uma carta, às vezes não sabe, ou às vezes não tem tempo, às vezes não quer fazer isso, né? E aí ele dita a carta a alguém. Nesse caso aqui, Timóteo, que é muito conhecido no Novo Testamento, não aparece aqui como amanuense, como alguém que está escrevendo essa carta necessariamente. Está aparecendo aqui como alguém, né, alguém que também, aliás, como, não na figura da amanuense, né, mas talvez como um coautor ou alguém importante que está aparecendo aqui juntamente com Paulo, né. Timóteo tendo a sua participação aqui, é uma participação de coautor, né, a sua participação máxima de coautor, mas não uma participação de amanuense, né, ou então escriba que escreve a carta para alguém. Então, esse é o primeiro ponto importante. Aqui nós temos a estrutura aqui do Paulus Kai Timóteos, aí nós temos a palavra douloi. A palavra douloi é exatamente a palavra doulos, que é na forma singular, né? A palavra que significa servo, por exemplo, né? O doulos, e aí ele pode, escravo, né? E aqui ele tá colocado no plural, né? Para concordar exatamente com esses dois substantivos aqui, o substantivo Paulo, né? Está aqui trabalhando aqui, e o substantivo a Timóteo, né? Então, se fosse criar um sujeito, você teria dois núcleos aqui, né? O Timóteo e o Paulo, né? Então, o Timóteo e o Paulo, ambos, né? Porque se ele colocasse no singular, poderíamos discutir quem que era o servo aqui, né? Se o servo era exatamente, não sendo um erro de grafia, né? Quem que seria o servo se isso aqui tivesse no singular, né? Tivesse doulos, né? No nominativo também aqui. Isso que seria quem? Quem seria o servo? O servo seria o Paulo, que era o servo, ou seria o Timóteo, né? Então ficaria essa questão aqui. Mas exatamente a expressão doulos, ela está exatamente aqui no plural, né? Indicando que o servo, que são os dois, como aparece na nossa tradução em português. Então, douloi, a palavra, esse finalzinho aqui, né? Esse finalzinho aqui indica plural aqui nessa estrutura, né? Esse aqui. Então, que parece que isso aqui é plural, né? Mas isso aqui não é plural, isso aqui é um singular tranquilo, mas a forma plural aparece dessa forma aqui. Isso indica que aquele substantivo
sendo dessa declinação, ele estará no plural. Então, a primeira observação, que Paulo aparece juntamente com outra pessoa aqui nessa carta, né? E nesse momento é Timóteo, e eles se identificam aqui como servos. E Paulo poderia muito bem se identificar, como ele já se identificou em várias cartas, como sendo apóstolo, né? Ele sempre vai, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ou seja, apóstolo de Jesus Cristo, mas aqui não. Aqui ele diz que é um servo, está na condição mais de servir. Isso demonstra um desarmamento, talvez, por parte de Paulo, o que demonstra uma relação muito tranquila com essa igreja aqui, né? Igreja em Filipe, né? Que foi a primeira igreja da Europa. Isso poderia mostrar, né? Pelo menos esse relacionamento bem tranquilo, bem amistoso com esta igreja. Foi uma igreja aí fundada por Paulo, né? Bom, e aqui ele vai dizer que ele é Paulo, ele e Timóteo, eles são servos de quem? Ele vai aquela expressão que já conhecemos de outras leituras, né, do vídeo anterior da leitura, Cristo Jesus. Que nós temos também uma variante textual nesse texto, né, nessa passagem, mas o vídeo não é de variante, nós temos outro quadro que fala só sobre as variantes, mas nós temos a variante que coloca Jesus Cristo em vez de Cristo Jesus, porém, majoritariamente, nós temos, a gente pode cravar que o texto padrão da academia hoje seguiu essa expressão Cristo Jesus, ou seja, Cristo Jesus. Então ele está dizendo que ele é servo, quem é servo sempre é servo de alguém, né? E aí nós temos a ideia de, né? Ele é um servo, ele é servo de alguém, de quem? Aí nós temos aquela velha estrutura no genitivo que sempre é traduzido como da, de ou dó, né? Ele é servo de Jesus. Na tradução parece que ele é servo de Jesus. E aí a parte aqui mais em azul da frente vai dizer parsintóis hagios, né? Que exatamente Paulo, né, fazendo a recapitulação aqui da parte em verde, Paulo e Timóteo, servos, né, e a parte vermelha de Jesus Cristo, aos santos, né, hagios. Isso aqui apareceu na outra carta lá de Paulo, aliás, a carta de Tiago, que a gente comentou, né, fez a leitura, apareceu também essa expressão tois hagios, né, hagios, que é exatamente aos santos. Exatamente aí, ele está escrevendo a todos os santos. Aí ele vai dizer exatamente onde estão esses santos, né? Aonde estão esses santos? Eles vão dizer que primeiro apresentar não a localização, mas o posicionamento desses santos, exatamente isso aqui, ó. Exatamente aqui. Deixa eu mudar isso aqui para um vermelho aqui. Tem um vermelho aqui. Bom, ele vai dizer exatamente aqui, ó. Em Cristo Jesus. Esses santos, eles estão não em Filipos, né? Filipos. Eles estão, primeiramente, em Cristo Jesus. Eles estão em Cristo Jesus, primeiramente. Né? E eles estão habitando, onde é que eles estão? O posicionamento deles, eles estão em Cristo. Né? Esses santos em Cristo, na verdade, né? Fazendo a correção aqui, o posicionamento do santo está ligado aqui a esses santos em Cristo, né? Não é necessariamente um posicionamento deles, mas é um posicionamento a partir de Cristo, né? Não tem a ver com as obras, com esse esforço humano, mas esse posicionamento aqui exatamente em Cristo, a santidade dele deriva exatamente desse posicionamento em Cristo, né? Eles estão, os santos, todos os santos em Cristo. Agora sim, ele vai dizer a localização onde esses santos estão, né, em termos geográficos, né? Ele vai dizer aqui, ó, tois usim. Cadê? Foi embora aqui agora. Pronto, ele vai dizer aqui, ó, tois usim en Filipos. Eles estão aqui, né, um participio presente, estão em Filipe, em Filipe, né? Eles estão exatamente ali naquela igreja, né? Os santos em Cristo, esses santos são em Cristo, e eles estão exatamente nessa região aí. Aí, essa saudação a todos os santos, ela também se estende, né, aos todos os santos, né? Se estende a todos os santos e também, aqui, ó, se episcopos, né? E sim, que aqui é exatamente uma preposição, que está na palavra sinagoga, né? O ajuntamento, comunhão ali. Então, alguns manuscritos também juntam essa palavra aqui. Alguns manuscritos também importantes do quarto século juntam essas palavras aqui, criando uma palavra única aqui, na ideia de um supervisor realmente, mas ele junta essa questão aqui. Então, o que seria se
Synepistoi ko cadê? Si episcopos, né? Aí, exatamente essa expressão significa e com os santos que estão junto, né? E também ali relacionada os bispos, bispo no plural, né? Episcopos, né? Na forma nominativa aqui, você encontra nos léxicos. Então ele está saudando a todos os santos, né? Juntamente com esses bispos no plural. E aqui nós temos outra questão interessante, que é tanto os bispos quanto, outras palavras aqui, os bispos, né, juntamente com os bispos, junto com os bispos, e, né, o Kai, exatamente aqui, ó, diaconos, né, diaconos, diaconos, né, aqui no caso aqui, seria uma estrutura no dativo também, né, o direcionamento dessa carta, o direcionamento da fala, vai exatamente para esses aqui, né, exatamente para esses aqui, ó, tanto para os santos em Cristo, mas também para os diáconos, e para os bispos e também para os diáconos. Lembrando que a palavra bispos aqui, ela está usada no plural, né? Por isso que ela muda, inclusive, o acento aqui, ó. Ela muda o acento aqui. Ela vai mudar o acento para cá. Exatamente aqui, ela está sendo usada no plural dativo. Ela vai mudar o acento aí. Aí o que nós temos aqui? Aí nós temos que geralmente seria comum Paulo fazer aquela saudação, né? Eu saúdo a igreja em nome do pastor, do bispo, fulano de tal, né? Aqui não, ele foi diretamente nesses santos de forma geral, né? Quando ele se refere aos santos os santos em Cristo, que estão em Filipe, né? É claro que ele está incluindo esses líderes. Porém, aqui ele destaca, né, ele faz uma separação, assim, textualmente falando, ele faz uma separação, saúda logo os santos, como se fosse a igreja, aqui também ele não cita a igreja, né, tá uma conversa mais tranquila, né, e ele vai saudar também a esses bispos e também os diáconos, né, diáconos aqui, ó, diáconos, exatamente diáconos. Aqui é um dos textos raríssimos, uma das raríssimas vezes onde você encontra bispos e diáconos juntos, né? Isso mostra que o diácono do Novo Testamento possivelmente não é o diácono que você encontra em muitas igrejas hoje que segue aquele plano de carreira, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, não sei o que. Tá? Então, provavelmente não era. O diácono era alguém importante e você via logo esse corte direto nesse plano de carreira, em que um bispo está juntamente com o diácono aqui. E é isso, né? Aí nós temos, passando-se dessa fase, aí nós temos a segunda parte, que ele vai fazer aquela saudação. Primeiro ele faz a apresentação, e igual aquela carta passada, né, que eu comentei sobre as cartas greco-romanas, em que você se apresenta, você mostra quem são os seus destinatários, quem são os seus leitores, né, e aí você faz uma saudação. Aqui também Paulo apresenta essa saudação dizendo Haris Remin. O que seria Haris Remin? Graça a vós, né? Que é exatamente aqui a forma dativa, objeto indireto. Então, graça a quem? A vocês, né? Quem é o beneficiário dessa graça? A vocês. Então, graça a vós, cai, né? Seria aqui Haris, deixa eu pegar aqui. Seria aqui Haris Remin, deixa eu botar. Seria Haris Remin, Kairene. Kairene, o que significa? Significa que o primeiro substantivo em verde é graça a vós, e o próximo, o kai seria i, e o eirene, que está em azul, seria paz. Então, graça e paz é uma saudação mais batista, né? Algumas igrejas usam essa saudação, que também é paulina. Graça e paz, graça a vós outro e paz, né? Essa paz é de quem? Aquele mesmo padrão que já apresentei em outras leituras. Então, vai se repetindo o padrão, tanto do padrão de graça, o padrão de os santos, o padrão de Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, ao contrário, o Cristo Jesus, enfim, né? Aí você vai vendo uma repetição, você começa já a se familiarizar com esses termos, com essas expressões e tal, você já vai vendo. Por exemplo, aqui, existe uma expressão muito conhecida, quase todos os vídeos que eu gravei sobre leitura de grego, você passa por essa, assim, nas cartas, né? Você passa por isso aqui, ó, apoteu, patros, remon, né? Que é alguma coisa da parte, patros, né? Da parte aqui do teu, que é de Deus, genitivo, uma estrutura em genitivo. Você tem a expressão aqui, apó, que é uma preposição, né? Apó, né? Aqui ela vem da parte de, nesse sentido, juntamente com o genitivo, indica da parte de. Então, o que vem da parte de Deus? A graça
e a paz, né, que exatamente vem da parte, aqui, ó, vem da parte de quem? Ó, genitivo aqui traduz, em vez de da parte de Deus, como está no genitivo, essa forma essa aqui, finalzinho aqui, ó, genitivo, então significa que, eu vou traduzir isso aqui como sendo da parte, não Deus, mas da parte de Deus, né? O genitivo, lembra-se, é aquilo que dá a tradução de da, de, dó, né? Do apóstolo, da casa de Pedro, de Nazaré, né? Essas expressões que você encontra da, de e dó, geralmente tem uma expressão substantiva ali próximo no genitivo para dar esse sentido aí. Geralmente é assim. Então ele vai dizer que essa graça e essa paz, né, charis e também eirene, exatamente é uma graça que ela vem da parte de alguém, da parte de quem? De Deus. Esse Deus, patros, que é a forma genitiva de pater, né, a terceira declinação, aqui é a segunda declinação, mas aqui já é outro papo, é um assunto bem mais chato, né? Então, primeira declinação de theos, terceira declinação de pater, né? De pater, aqui aparece patros, e isso aqui é uma forma que engana muito o novato, achando que isso aqui é a forma do nominativo da segunda declinação, quando na verdade é a terceira declinação, a forma genitiva, né? Então isso é traduzido, não pai, mas de Deus, do pai, né? O nosso pai, alguma coisa assim. Você coloca esse artigo, esse pronome remon, né? De primeira pessoa do plural aqui, né? Tá muito sujo já aqui. Esse genitivo aqui, ó, aliás, esse pronome de primeira pessoa do plural no genitivo, nosso, você coloca daqui, ó, Deus, nosso pai, né? Nosso pai, né? Do nosso patros, né? Nosso pai, nosso Deus e pai, ou nosso, mais ou menos assim. E mais alguém, né? Tem mais alguém aqui na questão, né? Outra pessoa aparecendo aqui, que é exatamente esse aqui, ó. E cai. Cai aqui, ó. Cai. Quem é esse cai? Cai o quê? Cai Kyrio, a mesma expressão de vídeos anteriores, começa a se repetir aqui. Você vai começando a pegar essas expressões, vai começando a aprender, decorar e aprender realmente mesmo. E daqui a pouco se torna muito comum. Você bate o olho, você já identificou a expressão toda, não somente uma palavrinha, mas a frase toda. Você identificou o que é aquilo ali, a ideia que aquilo ali quer transmitir, né? Tá, então o que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, você colocou esse pronome de primeira pessoa do plural, aqui, mais ou menos aqui poderia dar certo, da parte de Deus, nosso Pai, né? Poderia ser assim, o remon aqui, primeira pessoa do plural, né? Do nosso, né? Falar mais lento aqui para não errar aqui, porque são muitas informações. E aí você tem também agora aqui outra pessoa aparecendo aqui, ó, um conectivozinho aqui, ligando. Essa paz ela procede do nosso Pai, do Deus nosso Pai, e também do Kyriou Yesu Christou, né? Então, inverteu o Christou Yesu, o Cristo Jesus, para Jesus Cristo. Então, essa paz, ela deriva, ela vem diretamente da parte de Deus nosso Pai e também do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim chegamos ao final dessa questão. Alguma dúvida aí, deixa nos comentários, alguma observação, quiser fazer algum comentário sobre isso, alguma coisa que não entendeu, alguma coisa que supostamente eu poderia ter falado sem perceber alguma questão, comenta aí o que você quiser aí sobre o texto, o que você achou, se achou legal, se não achou, se aprendeu alguma palavra nova, se não, se já conhecia, qual que você já conhecia, e é isso, né? Vamos lá, então. Obrigado por ter chegado até aqui. Quem chegou até aqui realmente é um guerreiro, né? Comenta aí, né? Deixe seu comentário aí em benefício do vídeo. Se quiser que a gente continue com esse tipo de vídeo, deixe nos comentários aí. Acho que é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.